Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Em nome do Senhor Jesus, iniciamos mais este momento de meditarmos na palavra de nosso Deus e Pai, momento de ouvirmos o que Ele tem para nos dizer por meio de Sua Santa Palavra, a Bíblia, e também daqui a pouquinho, no final deste vídeo, vamos falar com este nosso Pai, com o nosso Pai que nos ouve, que nos ama, que quer nos ajudar e, claro, quando é necessário, Ele também nos repreende. Você sabe que todo pai corrige ao filho que ama. O nosso Pai, como é que Ele nos corrige? Ele começa com a palavra. A própria palavra vai falando conosco, tentando nos corrigir muitas vezes. Na pregação da palavra, não é? O Espírito Santo no nosso coração, ele vai nos avisando também. Mas se a gente endurece o coração e não dá ouvidos para o nosso Deus, então Deus permite que o mal aconteça. O mal não é mandado por Deus. Deus não manda o mal, entendeu? Deus ele não muda, ele é bondade eterna. É que quando nós estamos errados, nós mesmos saímos da proteção de Deus. Então, quando nós saímos da proteção de Deus, nós ficamos à mercê do inimigo. Nós ficamos, vamos dizer, como um alvo fácil para o diabo nos acertar. E Deus não vai correr atrás da gente para nos proteger. É a gente que tem que voltar para debaixo da proteção dele. Aí o inimigo não pode tocar. Então, quando nós saímos da proteção de Deus, ou seja, quando nós saímos da palavra, agimos errado, Deus então permite. Ele não vai segurar a gente debaixo das asas dele, né? Então a gente acaba se estrepando, né? Mas quando nós voltamos para debaixo de suas asas, ele nos protege, nos guarda. Então, antes que seja necessário que Deus corrija você em alguma coisa, disponha-se a acertar o passo com Deus. Disponha-se a fazer o que é reto aos olhos dele e você vai ver que bênção. Aí você vai ver o Espírito Santo agir cada vez mais na sua vida. E é sobre o Espírito Santo, a importância dele na sua vida, que eu quero falar com você neste momento, tá bem? Antes da gente prosseguir, entretanto, por favor, deixa aí o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí do vídeo, se você quiser, para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, tá bem? Olha só o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 7. Olha o que o Senhor Jesus disse enquanto esteve aqui na terra ainda, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, quer dizer, que eu volte para o céu. Porque se eu não for, o Consolador, com C maiúsculo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Olha que maravilha, gente. O Senhor Jesus estava dizendo que ele precisava voltar ao céu, fazer a obra dele na cruz primeiro, morrer, ser sepultado, ressuscitar e voltar ao céu. Para que o Espírito Santo, que no caso é o Consolador, viesse para cá, morar em cada pessoa que aceitasse Jesus. E olha o título que o Espírito Santo recebe aqui, Consolador. No grego, que é a língua original, que foi escrito no Novo Testamento, é Parácletos, que nós aportuguesamos por Paráclito, e que significa o quê? Ajudador, consolador, aquele que nos auxilia, aquele que de certo modo nos defende, aquele que intercede por nós, aquele que está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. Gente, o Espírito Santo, ele faz o mesmo papel que Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra. Só que Jesus, ele estava limitado na época pelo seu corpo físico. Ele podia estar em um lugar de cada vez, enquanto que o Espírito Santo, ele faz o mesmo papel do Senhor Jesus, só que a diferença é que ele pode estar em todos nós, dentro de todos nós que aceitamos a Jesus, em qualquer lugar que estejamos. Ele está dentro de cada crente na face desse mundo, tá bem? E aí, qual é a importância do Espírito Santo em nossa vida? Olha só o que ele continua dizendo no versículo 13. Olha aí. Quando vier, porém, o Espírito, com E maiúsculo, da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja que o Espírito Santo é aquele que, vindo, ele anuncia para a gente a verdade e coisas que hão de vir. Mas como é que Deus faz isso na nossa vida? Bom, inicialmente, o Espírito Santo, ele trabalha conosco através de impulsos, um toque leve, um toque suave no nosso espírito. Não é na carne e não é no ouvido, não é ouvir vozes, tá? Então não é isso, não é aqui no ouvido que a gente ouve, tá? Um crente na presença de Deus, ele ouve a voz de Deus no espírito, no coração. Por quê? Porque Deus é espírito e o nosso eu verdadeiro é espírito também. Então, Deus se comunica com o nosso espírito, né? Claro que Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, ele dá impulsos para a gente. Vou te contar algo que aconteceu comigo aí no ano de 99 ou 2000. Eu estava orando a Deus por um lugar para a gente estabelecer a igreja, porque até então, naquela época, a gente estava se reunindo em casa, na sala de casa. A sala de casa tem um tamanho mais ou menos razoável, né? Cabia várias pessoas, mas como estava aumentando o número de pessoas para se reunir em casa, então estava difícil, porque ficava apertado, né? Ficava trabalhoso depois para eu e minha esposa arrumarmos a casa, tudo. Estava ficando muito cansativo, não era o local adequado. Para poucas pessoas sim, mas começou a aumentar. E a gente, pela direção de Deus, já tinha a direção do Espírito Santo de abrir o ministério, de começar o ministério da fé bíblica. Só que estava difícil, a gente não conseguia. Aí eu comecei a procurar um local para alugar, né? Mas o local Deus já colocou no meu coração, tinha que ser em certo local da cidade, só que não se achava local ali. E os dias foram passando e não aparecia lugar. E cada vez que tinha reunião em casa, enchia, era uma bênção, porque muitas pessoas ali aceitaram Jesus, receberam libertação, foram curadas, conheceram a verdade. Então veja que bênção, né? As pessoas foram ouvindo a palavra de Deus, só que eu precisava de um lugar. E aí um dia, de noite, devia ser por volta da meia-noite, eu estava orando na sala de casa, falando com Deus, e de repente veio um impulso no meu coração. Um toque do Espírito Santo no meu coração. Eu estava clamando a Ele por uma ajuda, não é? E olha o nome, né? Consolador, Paráclito, ajudador. E quando veio assim no meu coração uma sigla, a letra I, a letra S, o número 4.6. Na hora eu entendi, Isaías capítulo 4, versículo 6. Ele me fez ver no meu espírito essa sigla IS, que é a abreviação de Isaías 4.6, quer dizer, capítulo 4, versículo 6. Aí, na hora, eu parei de orar, acendi a luz, estava escuro, fui procurar na minha Bíblia e ali falava o seguinte: haverá tabernáculo para proteção contra o calor do sol e contra a chuva. Tabernáculo é uma espécie de santuário, é um templo, um local, né? Aí, é claro que naquele texto do profeta Isaías, o texto se refere ao futuro de Israel, a Jerusalém, onde a glória do Senhor vai cobri-los, né? E isso será como se fosse um tabernáculo. Mas, naquele texto específico que o Espírito Santo me mostrou, ele estava dizendo para mim que o local para a gente estabelecer a primeira igreja, ele já ia dar. Ele falou, haverá. Naquele momento, eu dei glória a Deus, agradeci ao Pai, orei com agradecimento. Poucas semanas depois, a gente conseguiu alugar um imóvel no centro da cidade e que ninguém conseguia alugar. Aquele imóvel estava fechado já fazia vários anos e ninguém conseguia alugar. A proprietária não alugava para ninguém, simplesmente estava lá, né? E aí eu fiquei sabendo, perguntei para uma pessoa, a pessoa falou, nem tenta porque a proprietária não vai alugar, ela mantém fechado aquilo lá e beleza. Só que eu falei, peraí, se Deus falou para mim, né, vai ter que acontecer. Pode ser que nem seja esse o local, né? Mas eu vou lá, fui lá,
uma conversa com a proprietária, foi feito o contrato do aluguel. Naquele momento, teve um local para a gente poder se reunir com mais tranquilidade, um local mais adequado, né? Veja, esse impulso do Espírito Santo foi essencial para o começo do ministério, né? E depois disso a gente então foi crescendo, aí compramos terrenos, construímos igrejas, construímos a sede. Neste atual momento, estamos construindo em frente a esse imóvel que nós alugamos de início, né? Uma igreja própria ali no centro da cidade, compramos o terreno. Olha, Deus foi tão bom, Ele foi nos ajudando, concedendo capacitação, enviando pessoas, né? E Deus foi confirmando aquilo que Ele havia dito naquele impulso do Espírito Santo que eu tive. E outras situações, muitas que a gente teve. Sabe aquela situação que é difícil, em que você muitas vezes se encontra, que você não vê saída, pelo menos humanamente falando, e de repente você então está ali, o Espírito Santo fala com você, te conforta o coração, te traz uma paz muito grande e você fica em paz e as coisas se solucionam. Veja, esse é o Consolador. Se a gente não tiver o Consolador, ou pelo menos se a gente não conseguir sentir esses impulsos do Consolador, do Espírito Santo, a pessoa entra em desespero. Ela se desespera, ela entra em depressão, ela fica aflita, oprimida, porque ela não consegue ter a garantia de que vai estar tudo certo, né? Agora você vai falar assim, pastor, como é que eu faço para sentir essas coisas aí? Olha só, lembra que eu falei para você agora há pouco? Quando eu senti aquele impulso do Espírito Santo em meu coração, eu estava fazendo o quê? Jogando videogame? Não. Eu estava o quê? Assistindo televisão? Não, porque naquela época nem tinha esse negócio de TV a cabo ainda, TV por assinatura, não existia isso. E o que eu estava fazendo? Eu estava orando, entendeu? Você quer sentir também o impulso do Espírito Santo te falando coisas do porvir? Você quer ouvir espiritualmente falando, no seu espírito, né? Portanto, a voz do Espírito Santo falando com você, te garantindo que as coisas vão dar certo, te dando direção do que fazer, te explicando coisas que ninguém consegue te explicar? Então, meu amigo e amiga, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo já está aí. Agora depende de você dar lugar para Ele. É que eu sempre falo aqui na igreja e nesses vídeos. Hoje em dia as pessoas, elas parecem que não buscam mais a Deus em oração. Mas o problema hoje, filho, é que as pessoas, os evangélicos, tá? Eu não estou me referindo às pessoas do mundo. Porque uma pessoa que não aceitou Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Ela pode ter qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só entra na vida de quem reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador e reconhece a obra que Ele fez na cruz. Tá? Se rende a Ele. Quando chamamos de Senhor, quer dizer, nos colocamos à sua disposição para obedecê-lo. É na vida dessas pessoas que o Espírito Santo entra, né? Sem Jesus não tem Espírito Santo. Repito, pode ter qualquer outro espírito, mas o Santo não, né? Então, é assim. Só que mesmo aqueles que já aceitaram Jesus e que receberam o Espírito Santo, né? Muitas vezes eles se esfriam na fé, não oram, não buscam, não se consagram, não se dedicam às coisas de Deus, parece que estão cada vez mais carnais e mundanos, e o Espírito Santo está ali ainda, apesar disso, porque Ele prometeu que jamais sairia. Mas acontece é que a pessoa não consegue sentir o impulso do Espírito Santo. A carne fica tão forte que o Espírito Santo, ele quer falar, mas a pessoa não consegue sentir, não consegue perceber, não é? Muitas vezes a pessoa está lá, acorda de madrugada, né, perde o sono e passa aquela ideia assim, ó, ora. Só que a pessoa está tão carnal que ela acha que é a cabeça, né? Vira para o outro lado e dorme. O Espírito Santo dando um impulso ali para ela orar e ela, porque está tão carnal, nem reconhece o toque do Espírito Santo. Então é necessário, se você quiser ter a ajuda do Consolador, a ajuda do Espírito Santo na sua vida, você vai ter que começar a fazer isso daí. Vai ter que se consagrar mais, meditar na palavra de Deus, sabe? Na palavra de Deus mesmo, somente, tá? E se colocar à disposição do Senhor. Você vai ver como Ele começa a falar com você. Sabe, quando você começa a ter essa interação com o Espírito Santo, você nunca mais se sente uma pessoa solitária. Não sei se você é solitário ou não, se sente solitário ou não, mas quando você começa a ter essa interação com o Espírito Santo, você nunca mais sente necessidade que tenha uma pessoa perto de você. Eu não estou dizendo que devemos viver isolados. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você que
A nossa vida nessa terra é assim. Tem hora que tem um monte de gente ao nosso redor, né? E tem hora que não tem ninguém. E aí? Na hora que não tem ninguém, tem pessoa, nossa, que fica para baixo, porque se sente sozinho, né? Mas com o Espírito Santo é diferente. Com bastante gente ao nosso redor, ou com pouca gente, ou com nenhuma gente ao nosso redor, a gente não se sente sozinho. Pelo contrário, fica tudo bem, porque nós temos o Consolador a nos ajudar. Até como o nome diz também, né? Ajudador. Tá bem? Vamos falar com Deus então e pedir que o Espírito Santo ajude você, conforte você, console o seu coração. Pedir que o Espírito Santo fale com você, dê toques a você, tá? Você vai perguntar, pastor, como é que eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo, que não é da minha cabeça? Bom, você vai sentir, você vai saber. É o que eu posso te falar, você vai saber. Mas tem uma outra coisa. O Espírito Santo jamais vai falar algo para você que discorde da Bíblia. Se vier alguma coisa no seu coração que vá contrário ao que a Bíblia fala, pode ter certeza, aí é um demônio tentando se fazer passar pelo Espírito Santo. Aí não. Tudo que o Espírito Santo disser para você vai estar de acordo com a palavra de Deus, né? Porque é uma palavra só, tá bem? Vamos falar com Deus então? Vamos orar ao nosso Deus e Pai? Quer colocar um copo com água aí? Coloca se você quiser. Não acredita nisso? Não quer fazer? Tudo bem, sem problema nenhum. Faz conforme a sua fé. Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais este momento. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu o Teu Santo Espírito, o Consolador, o Paráclito, o Ajudador, o Auxiliador, aquele que não nos abandona, aquele que habita dentro de nós, pela Tua graça e misericórdia. Ou seja, o Senhor não nos deixou órfãos mesmo, como o Senhor mesmo diz, o Senhor nos deu alguém, ou seja, o próprio Espírito Santo, para que nessa caminhada terrena tivéssemos o auxílio dele, Pai. Então, meu Deus, se essa pessoa já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo comece a tocar no coração dela. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, toca no coração dessa pessoa agora, faz ela saber que o Senhor está no coração dela, na vida dela. Faz ela saber, Senhor, que ela não está sozinha e nem desamparada. Começa, meu Deus, a manifestar a Tua alegria no íntimo dessa pessoa, sabendo que as lutas pelas quais ela passa são momentâneas e que logo virá a vitória, que logo virá a solução, que logo virá a resposta. Faz essa pessoa saber disso, Senhor, que o Senhor não a desamparou, que o Senhor não a abandonou, que o Senhor jamais quis o mal dela. Então, meu Deus, que essa pessoa comece a se alegrar agora pela resposta. Meu Deus, começa a curar essa pessoa que está enferma, começa a libertar essa pessoa que está oprimida, faz acontecer na vida dessa pessoa, meu Pai, uma grande transformação, que o Senhor deu a provisão material, profissional, financeira. Meu Deus, faz um milagre nessa vida, faz um milagre, meu Pai, na vida dos filhos dessa pessoa que tem filhos, Pai, que estão com problemas de drogas, de vício, filhos que estão internados. Meu Pai, visita todas essas pessoas, onde quer que elas se encontrem agora, e faz um milagre de libertação na alma delas, Pai. Que elas possam ser restauradas e possam conhecer o Deus vivo na vida delas. Portanto, Pai, eu te agradeço pela Tua resposta. Senhor Espírito Santo, dirige essa pessoa no caminho que ela deve andar. Ilumina, dá toques no coração dela, Senhor, para que ela possa ser beneficiada com a Tua ajuda. E, Pai, também finalizando esta oração, eu te peço, consagre e abençoe este copo com água e no beber desta água que essa pessoa encontre alívio, bênção e paz. Portanto, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amigo e amiga, beba da água se você colocou, né? E olha, quanto mais você se consagra, quanto mais você tem de Deus e menos de mundo, mais você vai sentir esses impulsos do Espírito Santo, ficam cada vez mais fortes. Você começa a perceber ele falando ao seu coração. E sempre, repito, nunca, jamais, ele vai falar algo contrário ao que a Bíblia diz, tá? O Espírito Santo sempre vai confirmar a palavra do Senhor. Tá bem? Olha, que você tenha um excelente descanso, uma noite muito abençoada por Deus e até o próximo vídeo.